Bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. E hoje estamos aqui para conhecer um projeto diferente. Está tudo relacionado com as novas tecnologias, com a internet, que hoje, sem dúvida nenhuma, domina o mundo, e olhando até aquilo que é a nossa maneira de estar hoje na sociedade, em que as novas tecnologias fazem parte do nosso dia-a-dia. E eu até me atreveria a dizer que fazem parte das nossas conversas. Muitas vezes conversamos online, esquecendo-nos depois do que é estar frente a frente. Bom, e por isso há um projeto novo que é lançado pelos jesuítas e que se intitula como Ponto SJ. Mas o que é isto de Ponto SJ? É um portal, mas mais também não sai. Por isso é que vou ter esta conversa com o padre José Maria Brito. Ele é precisamente o diretor deste portal Ponto SJ e é com ele que vamos perceber tudo o que é que vai acontecer, como é que podemos interagir ou não. Sim, porque a dica é possível interagir. Como é que isso vai acontecer? Vou perguntar ao padre José Maria Brito. Padre, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado eu pelo convite que fizeram e pela possibilidade também de aqui vir falar um bocadinho deste nosso novo projeto. Muito bem, então, portal.sj, como é que nasce esta ideia? Então, esta ideia foi uma ideia que vem sendo amadurecida há já algum tempo, posso dizer há já alguns anos, e que, assim, a primeira intuição foi olhando para o modo como estávamos a comunicar, todas as instituições ligadas aos jesuítas em Portugal, perceber que havia alguma dispersão e que era necessário que no modo como também estamos presentes no espaço público, no modo como interagimos com as pessoas através do mundo digital, fosse claro que havia entre nós mais unidade. Então, poder congregar diferentes sites das nossas diferentes obras e instituições num único espaço. Esta é a primeira intuição. Uma segunda intuição, não menos importante, foi perceber que se calhar estávamos com uma comunicação demasiado autocentrada na dimensão mais institucional e que hoje é muito importante que possa haver uma comunicação muito baseada naquilo que pensamos, naquilo que temos a dizer às pessoas, que as ajude no seu dia-a-dia, que se possam também sentir interpeladas nas suas escolhas, através de uma comunicação então mais baseada naquilo que pensamos e naquilo que propomos. Então a necessidade de criar um espaço de reflexão, um espaço de opinião, que pudesse trazer essa mais-valia às pessoas. E no fundo é isso que vai ser então o Ponto SJ, um espaço de reflexão, de partilha. Um espaço de reflexão, de opinião, de partilha. Mas sendo um espaço de reflexão, de opinião e de partilha, um espaço que quer ser mais do que uma opinião, como também diz o nosso slogan. Porquê? Porque olhando para o mundo tal como hoje vivemos, para a maneira como conversamos, percebemos que há uma enorme tendência que as conversas se transformem rapidamente em discussões e que cada um se coloque em lados diferentes da trincheira, como se todos tivéssemos que ser inimigos e amigos uns dos outros e não se pudesse verdadeiramente dialogar. Hoje a opinião pública é muitas vezes confrontada com debates muito crispados, que é verdade que acontecem na televisão, eventualmente nas rádios, até associados a alguns fenómenos como o futebol, mas infelizmente não só, mas depois as próprias redes sociais também geram muitas vezes, pela maneira como as pessoas utilizam a possibilidade de fazerem comentários, um tipo de confronto com excessiva agressividade, com pouca capacidade de escuta. Então, o Ponto SJ quer trazer ao espaço público um clima temperado em que possamos conversar a partir de perspectivas diferentes. E isto para nós é um ponto muito importante. Assumimos como um portal que tem uma inspiração clara, uma inspiração cristã, uma inspiração própria da Companhia de Jesus, a inspiração inaciana, mas que está no mundo numa atitude de abertura. E por isso também tem contributos de pessoas diversas. Diversas no seu modo de estar em igreja, diversas no seu modo de estar no mundo. E os nossos colaboradores vão desde uma pessoa como o Jacinto Lucas Pires, que é escritor. Temos também, por exemplo, o padre Gonçalo Porto Correiro, que pertence à igreja bastante diferente da nossa. Temos naturalmente vários jesuítas, pessoas também ligadas ao mundo da ciência, ao mundo da cultura. E com estes contributos todos queremos mostrar que é possível pessoas que têm, se calhar, perspectivas diferentes,
conversarem e também darem elas contributo para as conversas que outros possam ter no seu dia-a-dia. O objetivo é termos temas, por isso, transversais. Educação, ciência, Sim. cultura. Nós temos, assim, 5 áreas principais: a fé, a justiça, a cultura, a educação. Está-me a faltar uma? Agora? E a ciência? E a ciência, não. A ciência está integrada na cultura. Política, talvez? E a política, exatamente. Está a ver? Ainda bem que me ajudou, que isto até parece mal. Mas, e nestas 5 áreas depois temos também congregadas outros temas. Por exemplo, na cultura temos a ciência, mas também podemos ter o desporto. Assim, quisemos criar menos secções que pudessem ser mais abrangentes, e de cada uma delas, todos os dias, sairá um contributo novo. Portanto, um artigo de opinião e reflexão que ajuda as pessoas a pensar sobre uma das temáticas da atualidade. Portanto, o site vai ficar depois, o portal vai ficar disponível em .sj.pt, a partir de amanhã, se Deus quiser. Amanhã, e depois, quem quiser, haverá, deduzo eu, temos estes colaboradores todos, cada um vai escrevendo um texto que coloca depois ali à partilha e à discussão? De segunda a sexta, todos os dias temos uma reflexão nova de opinião, de uma destas 5 áreas que dissemos há pouco. Depois, ao longo também, vai havendo também uma parte mais informativa, notícias, enfim, com um certo destaque, naturalmente, para as notícias ligadas às instituições da Companhia de Jesus, mas também, evidentemente, abertas a outras instituições da Igreja. Por isso, se alguém tiver interesse em também fazer chegar mais longe a sua notícia, também pode contactar-nos e nós tentaremos dar também destaca aquilo que nos possam pedir, mas depois também haverá outro tipo de conteúdos, como entrevistas, análises. Temos amanhã uma entrevista muito interessante já para sair com o nosso primeiro número, para dizer em termos mais de imprensa escrita, uma entrevista com o sociólogo Pedro Magalhães, muito habituado a tratar das questões da análise da realidade social, muito associado às questões das sondagens, mas não só disso. É uma reflexão muito, muito interessante sobre como é que atualmente estamos justamente no espaço público e a importância do diálogo. É uma entrevista que vale muito, muito a pena. Teremos também, às vezes, alguns que nós chamamos especiais, artigos um bocadinho mais longos, reflexões de análise que possam ser também contributos para que as pessoas possam pensar em assuntos como o modo como se vive a paternidade hoje em dia de formas distintas. Teremos também perfis de figuras significativas, eventualmente também testemunhos de pessoas que passaram por experiências marcantes na sua vida e que podem também dar-nos um bocadinho o sentir do que é que receberam dessas experiências e o que é que também nos podem interpelar, e em quem que essas experiências também nos podem interpelar. Por isso haverá depois também uma variedade de conteúdos. Teremos também um contributo especial, que foi um protocolo que fizemos que nos deixou bastante satisfeitos e contentes com a Escola Dominicana de Jerusalém. Portanto, todos os domingos haverá uma reflexão a partir de um tema bíblico, provavelmente associado à liturgia dominical. Todos os domingos teremos esse contributo, que é a tradução de um original em francês, mas que será, acreditamos nós, uma grande mais-valia ter essa proposta muito criativa, ligada também à arte, presente no espaço digital português. Portanto, será um portal muito interativo. Sim, interativo, também com a possibilidade de caixa de comentários aberta, não é? Enfim, isto foi assim até nas nossas conversas anteriores ao portal. Será aberto? Será que sim? Será que não? Não fazia sentido para nós criar um espaço que queremos que seja de diálogo e depois não ter caixa de comentários. Seria quase que dizermos uma coisa e fazermos outra. Claro que nós pedimos às pessoas que o seu modo de comentar seja de acordo com aquilo que também é a nossa linha editorial, de acordo que é um bocadinho o nosso modo de estar. E por isso, se queremos gerar conversas em que as pessoas saibam ouvir-se umas às outras, se a certa altura os comentários se tornam agressivos ou violentos, está também dito nas nossas condições de uso que pediremos às pessoas para retirarem esses comentários, porque não faz sentido que um portal que quer gerar conversa acabe por gerar também falta de comunicação entre as pessoas. Não é? Tendo o tema base de reflexão daquele de dia. Depois, quem vai e que tenta também exprimir a sua opinião sobre o assunto. Depois pode haver também um retorno da vossa parte, Padre, isso está pensado ou não? Como também certamente compreende, estas estruturas têm os limites humanos que têm, não é? Ou seja, nós não temos um batalhão de pessoas disponível 24 horas por dia para ir respondendo a todos os comentários. Mas, naturalmente, que vamos fazendo a gestão destes comentários, respondendo a algumas coisas. Temos facilmente no portal, através de diferentes formatos, é possível
contactar connosco, por isso há formulários de contactos muito acessíveis e muito fáceis, e por isso será fácil manter esta interação com o público. Também creio que através das redes sociais vai ser possível também fazer essa interação, não é? Pronto, o atual Facebook dos jesuítas em Portugal será depois também associado a este portal, por isso também através, por exemplo, dessa rede social será possível. Teremos também presença noutras redes sociais, também começaram nestes dias a estar aí ativas, para já de uma forma discreta, e depois, ao longo dos próximos dias, esperando que possam ganhar mais seguidores, nomeadamente no Instagram e no Twitter, onde aí sim tem a designação de .sj, e por isso também serão outras formas das pessoas irem entrando em contacto connosco. Enfim, com um bocadinho com este toque realista de termos consciência que uma gestão ao minuto destas redes sociais implicaria uma estrutura humana que neste momento não temos, nem sei se poderemos ter nos próximos tempos. Em termos daquilo que é os temas de reflexão, os convidados, cada um vai escrevendo o seu, vai sendo lançado. Eu estava aqui a pensar se isto nos permite uma plataforma de, no fundo, troca e partilha de opinião, até de reflexões, e percebermos, nunca tinha pensado o tema nesta perspectiva. Estamos aqui a tentar fazer aquilo que pede o Papa Francisco, criar espaços de diálogo entre a Igreja e, se formos mais longe, diálogos interculturais. Sim, claramente. Ou seja, nós não faria nenhum sentido criar um espaço destes só para nós. Ou seja, isso seria um contrassenso, não é? É preciso, também como nós sublinhamos muito bem, com muita clareza no Estatuto Editorial, é preciso dialogar e ir também às fronteiras existenciais, às fronteiras geográficas, para poder encontrar-nos com todas as pessoas, numa atitude de diálogo. Uma atitude de diálogo e de abertura, que não significa falta de clareza ou sermos tímidos naquilo que são também as nossas convicções, a defesa da dignidade da pessoa, a defesa da vida, mas com abertura e sem medo de ouvirmos aqueles que partem para a conversa de perspectivas muito diferentes da nossa. E se não formos capazes de gerar esse diálogo, né, partindo do princípio que a outra pessoa que vem ao nosso encontro está de boa fé na conversa, então realmente mais valeria falarmos só para dentro. E acho que isso é completamente contrário àquilo que é a nossa missão. Naturalmente a missão da Igreja, mas de um modo muito particular a missão da Companhia de Jesus. Não é? Olhando para as áreas, falámos há pouco, fé, política, educação, cultura, há temas que já possam estar preparados, além daquela entrevista que já referenciou, e que vão de encontro àquilo que são as preocupações hoje da nossa sociedade? Sim, eu creio que, por exemplo, não é, para dar assim um exemplo, não é, na dimensão da fé, não é, como é que se pode lidar com a diferença a partir de uma perspectiva de fé, não é? Hoje em dia, um bocadinho enfim, eu acho que também com algumas inseguranças que sentimos, há muitas vezes também dentro da própria Igreja uma certa tendência a criarmos quase que pequenas trincheiras, não é? Então, como é que podemos superar esta tentação da trincheira e do gueto dentro da própria Igreja, no modo como vivemos a fé? Esse é, por exemplo, um dos temas que estará presente. Outra questão que também estará presente daqui a poucos dias, muito provavelmente, relacionado um bocadinho este mito que às vezes temos na nossa cultura, de que nos fazemos totalmente a nós próprios e que aquilo que nós somos depende apenas daquilo que eu escolho ser. E, na verdade, sabemos que muitas coisas que nos acontecem e que nós não escolheríamos são essenciais para aquilo que nós fazemos na vida. Então, também uma reflexão, por exemplo, a propósito desta temática. Enfim, e muitas outras que vão surgindo e que vão estar aí presentes também, depois um bocadinho de acordo com aquilo que for sendo a atualidade. Padre, é a vossa expectativa de que possa ser também um espaço onde os jovens se possam envolver? Nós sabemos que eles verdadeiramente conversam muito online, não é? Mas e este pode ser um espaço onde eles pensem: aqui eu posso questionar, eu posso refletir até sobre esta questão, a vivência da minha fé, como é que eu o faço, onde é que eu vou? Assim esperamos, esse é o nosso desejo, ou seja, que estes contributos, que naturalmente alguns, pelo estilo deste escritor ou de outro escritor, serão mais, calhar, direcionados a pessoas
mais novas, a pessoas mais velhas, mas claramente acreditamos que para os jovens pré-universitários, universitários, haverá aqui uma fonte muito rica, plural, de conteúdos que os possam também ajudar no seu caminho, na sua interpelação, e creio que podem encontrar aqui ferramentas que os ajudem nos seus discernimentos, nas suas escolhas. E também, hoje em dia, não é? Eu acho que talvez uma das tentações maiores que possamos ter, no modo como às vezes queremos ajudar os mais novos, é, diante deste mundo inseguro, então dar-lhes todas as respostas feitas. É isto, é aquilo, faz assim e está tudo seguro. Acompanhá-los num caminho de incerteza, sem lhes dar respostas feitas, mas ao mesmo tempo dar-lhes, no fundo, meios que os ajudem de uma forma também adequada à sua idade, ao seu tempo, a encontrarem por eles próprios as respostas de que precisam, estando acompanhados, e isso sim acho que é muito importante. E claramente aí esse é um dos nossos objetivos, não é? Não dar respostas feitas, não dar, olha, é assim, mas interpelá-los. Já pensaste nisto? Se calhar, se pensares nesta maneira de ver a vida, aquele artigo que citava há bocadinho, da questão das escolhas, não é? É muito comum, nós hoje temos este discurso de eu é que sei, eu é que decido, eu é que faço, e sobretudo nos jovens em que realmente muitas vezes estão numa fase da vida em que têm que tomar escolhas importantes, mas achar que aquilo que eu vou ser só depende das minhas escolhas. Ajudá-los a perceber que se calhar há outras dimensões da vida, um acontecimento, uma doença que acontece e que não esperávamos, mas que também são para ser acolhidos e que eles podem, com isso, também fazer o seu caminho sem sentirem que lhes estão a roubar a liberdade. Por exemplo, eu acho que isto é um contributo muito, muito positivo para aquilo que possa ser o seu discernimento. Padre, amanhã lançamento deste portal, o que é que têm previsto? Então, amanhã temos o lançamento deste portal, será em Lisboa, no Café Teatro da Comuna, um local que foi escolhido justamente porque nos relembra o modo como, se calhar, há uns anos atrás conversávamos no café, nas esplanadas, e ao mesmo tempo, depois em palco, então, o surgir desta novidade, um novo espaço de conversa num território diferente, mas que também quer ser um espaço de diálogo. E por isso mesmo, e seguindo um bocadinho aquele princípio que dizia há bocado de procurarmos partir do princípio que o outro está sempre de boa fé na conversa e que não podemos conversar só com aqueles que já sabemos que pensam como nós. Nós, anteriormente a este dia, ao dia de amanhã, gerámos 2 encontros, se calhar encontros que nós chamamos improváveis, entre pessoas que partem de perspectivas diferentes da sua vida. Um primeiro encontro foi entre a irmã Júlia Bacelar, portanto, irmã adoradora, muito ligada ao trabalho com mulheres que, de formas distintas, são vítimas de perseguição, de violência, e com a eurodeputada Marisa Matias, que se encontraram, cada uma delas foi ao espaço uma da outra. Portanto, a irmã visitou a sede do partido da eurodeputada Marisa Matias e a Marisa Matias visitou a igreja onde normalmente a irmã costuma celebrar, portanto, costuma ir à missa e ter a sua vivência religiosa. E daqui gerou-se uma conversa muito interessante, muito ligada ao modo como cuidar desta dimensão ferida tão presente nos nossos dias ainda, infelizmente, das mulheres vítimas de violência e outras conversas. E foi uma conversa muito interessante, até sobre as inquietações de fé da Marisa Matias estiveram presentes. Depois nós havemos também de publicar essa reportagem e acho que será também, se calhar, para algumas pessoas surpreendente o que se pode tirar de um encontro que acontece de boa fé. Outra conversa entre também um jornalista, se calhar até de uma área de pensamento muito diferente da Marisa Matias, o João Miguel Tavares, que também partindo da sua experiência de pai, de cronista, de também comentador televisivo, teve um encontro com o padre Francisco Mota, que é responsável pelo desenvolvimento de um centro cultural que em novembro esperamos também que possa abrir em Lisboa, e ele também, partindo dessa sua perspectiva de sacerdote e de pessoa ligada à cultura e com preocupação cultural, também terão a possibilidade de neste encontro que tiveram, mostrarem-nos como é que pessoas que têm vivências diferentes se podem também colocar no papel da outra. Também muito interessante, e acho que então depois no dia 23 estas 2 parelhas vão estar em conversa e falar um bocadinho sobre o modo como se pode dialogar no espaço público
como é que nos podemos ouvir no espaço público e também partilharão um bocadinho aquilo que foi a experiência que tiveram de se encontrarem uns com os outros e de, se calhar, serem surpreendidos por aquilo que descobriram na outra pessoa e que não imaginavam possível. Muito bem, estamos mesmo no final da nossa conversa. Padre José Maria Brito, 10 segundos para uma mensagem final lá para casa. Deixem-se interpelar, seja pelo Ponto SJ, que eu quero muito que possam conhecer, mas por aquilo que acontece à nossa volta e procurem, através dessa interpelação, através das reflexões que possam fazer, ir encontrando que resposta de conversa e de diálogo podemos dar ao mundo hoje em dia. Muito bem, Padre, muito obrigada por ter vindo. É assim, portal.sj, a partir de amanhã já está disponível e depois é só clicar em .sj.pt e vai lá ter logo um tema de primeira reflexão, partilha. O objetivo é mesmo que vá lá colocar o seu comentário, a sua perspectiva sobre o assunto, ouça, no caso, porque podemos estar a ler e a ouvir ao mesmo tempo, está bem? Porque é preciso ler com os olhos, mas ouvir com o coração e, portanto, é isso que se pretende, dialogar, partilhar sobre o mesmo assunto em perspectivas diferentes. Aqui no portal.sj. Quanto a nós é tudo, ponto final nesta conversa. Até amanhã. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.